Graça e paz, meus queridos irmãos. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Reis, capítulo 6. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 15 ao versículo 17. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15 ao versículo 17. Diz assim: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Amém. Oremos todos. Pai querido, diante estamos da Tua palavra mais uma vez. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, fale poderosamente ao nosso coração, e que nós venhamos sair daqui transformados pelo poder do Teu Evangelho. Do menor até o maior, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, poucos substitutos foram tão bem sucedidos ou tão eficientes quanto Eliseu. Para você começar a lembrar de Eliseu ele fez um pedido para o seu mestre, e o mestre de Eliseu era quem? Elias. Foi Elias, um homem que tinha uma intimidade com o Senhor, uma ultra intimidade com o Senhor, um homem que a seu tempo foi muito usado por Deus. E Eliseu então teve por professor o profeta Elias. Eliseu teve por mentor Elias e seguiu os passos do seu mentor. Quando você para, e talvez o versículo chave do capítulo de 2 Reis, está lá em 2 Reis capítulo 2, no versículo 9, quando Elias faz uma pergunta para Eliseu, dizendo: Eliseu, o que é que você quer de mim? Peça alguma coisa antes que eu vá. E Eliseu olha para Elias e diz assim: eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero uma unção dobrada, eu quero o dobro de intimidade que você tem. Esse é o pedido que Eliseu faz para Elias. Elias então olha para Eliseu e diz: então fica comigo, não te aparte de mim, e se quando eu for, você pegar a minha capa, você vai receber essa unção dobrada do meu espírito. E a Bíblia diz que pouco tempo depois desceram carros de fogo, e num redemoinho de fogo, Elias foi arrebatado vivo para o céu. Poucos homens da Bíblia, Enoque e Elias, que foram assuntos vivos, não provaram da morte, ao céu. Eliseu, por sua vez, pegou a capa de Elias, e então ele tinha ali agora uma íntima relação com o Senhor, devido ao exemplo do seu professor, o profeta Elias. Tanto Elias como Eliseu, eles concentraram os seus esforços nas necessidades específicas, daquele povo, naquela época e naquela sociedade. Nós vemos, por exemplo, o impetuoso Elias tratando diretamente contra a idolatria, expondo a idolatria, criando então em Israel uma atmosfera boa para se cultuar a Deus, livre da idolatria. Nós já vemos então Eliseu agindo com outra finalidade. Eliseu agora se dedica mais em demonstrar, através de milagres, a poderosa natureza de Deus. Ainda que cuidadosa, ainda que misericordiosa, mas Eliseu
demonstra para aqueles homens e mulheres daquela época a poderosa natureza de Deus. E a Bíblia então vai registrar 18 encontros de Eliseu com pessoas necessitadas que puderam provar da poderosa presença de Deus. Encontros esses que uma das mulheres teve o filho reavivado. O filho estava morto e ela pôde ver ali uma ressurreição. Deus operou milagres e maravilhas através da vida de Eliseu. Eliseu, ele teve uma visão mais ampla, com maior alcance na vida do que a maioria das pessoas, porque ele reconheceu que em Deus havia bênção a favor da vida. Ele entendeu que tudo vinha de Deus, que tudo provinha de Deus e que tudo voltava também para Deus. E os milagres então aconteceram durante esse ministério de Eliseu. Colocaram as pessoas em contato com Deus, pessoal e poderoso. Eliseu não foi apenas um homem famoso, mas ele foi um profeta que colocou as pessoas em contato com o Deus Todo-Poderoso. As pessoas que se aproximavam dele, viam nele Deus manifesto. Nesse texto que nós lemos, Eliseu começa a partir do versículo 8 do capítulo 6 a adivinhar os passos do rei da Síria. O rei da Síria estava em guerra contra o rei de Israel, e todos os planos que o rei da Síria tomava no seu coração, na sua recâmara, ele dizia: olha, o exército de Israel vai estar em tal lugar, então no caminho eu vou montar o meu exército. Deus revelava para Eliseu, e Eliseu comunicava ao rei de Israel, dizendo: olha, não passe por tal lugar, porque lá tem uma armadilha de morte. E a Bíblia vai nos dizer, do versículo 8 até o versículo 15, que não foram uma e nem duas vezes que Eliseu desmascarou os planos do rei da Síria para o rei de Israel, a ponto do rei da Síria começar a pensar que havia ali no meio dos seus soldados alguém que estava passando as informações. E ele então, indignado, fala que só podia ser algum dos seus servos que estava ali entregando aquelas informações privilegiadas de bandeja. No versículo 14, um dos seus servos diz negativo: Senhor, não é nenhum de nós, mas existe um homem na terra de Israel, um profeta chamado Eliseu, que tem intimidade com o Senhor, e é este homem que está revelando os teus planos, os planos a qual você tem no seu coração, na sua recâmara. O foco agora do rei da Síria muda. O foco dele era destruir o rei de Israel e os seus exércitos, mas agora o foco dele muda. O foco dele muda para Eliseu, e há um ataque aqui muito grande preparado por este rei da Síria. A Bíblia vai dizer que esse homem destacou muitos soldados, carros e cavaleiros e muitos soldados que na calada da noite cercaram a cidade aonde Eliseu estava. Veja aí comigo, por favor, o versículo 13. Ele envia mensageiros que descobrem aonde Eliseu estava. Eliseu estava em Dotã, e na calada da noite, então esse homem manda essas guarnições cercar a cidade. Mal sabia ele que o exército do Deus vivo já estava posicionado lá. Enquanto ele estava posicionando dele, o anjo do Senhor já estava ao redor daquele que o teme e o busca. Amém. Porque o Senhor, ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos, para que nós com o pé não tropeçamos em alguma pedra. É isso que a palavra do Senhor nos diz. O homem então, o moço de Eliseu, e aqui o moço era o aprendiz. Nós vemos no início do capítulo 6 que eles tinham uma escola de profeta, uma casa que estava pequena, e um desses rapazes é o aprendiz agora de Eliseu. E esse rapaz acorda mais cedo, e quando ele sai para fora,
quando ele levanta os olhos e sai para fora, ele percebe a má notícia. Ele percebe que a cidade toda está cercada pelo exército inimigo. E a Bíblia então nos mostra através de uma frase que esse homem entrou em completo desespero, em total desesperança. É muito interessante, e eu aqui é uma suposição minha, não é o que a Escritura diz, mas eu acredito fielmente que esse rapaz que está junto com Eliseu, que é o aprendiz de Eliseu, é o mesmo que derrubou outrora o ferro do machado na água, porque a frase é a mesma que ele exclama no versículo 5, o abençoado que derruba o machado dentro da água diz: ai meu Senhor. E agora este que sai para fora e vê o exército inimigo ao redor da cidade, ele grita também do mesmo jeito, dizendo: ai meu Senhor, o que faremos? O que faremos? Ele ficou desesperado e com muito medo, voltou até Eliseu e fez essa pergunta: o que é que nós vamos fazer? Estamos perdidos, estamos cercados. Eles não cercaram só a nossa casa, ou a nossa cabana, ou a tenda que nós estamos. Foi um destacamento de muitos homens. Eliseu, eles cercaram a cidade toda. Ninguém entra e ninguém sai. O que é que nós vamos fazer? Ai meu Senhor, ai meu Senhor, é isso que ele diz, uma expressão usada que indica grande aflição e desespero. Para aquele jovem, seria apenas mais uma manhã normal. Ele acordou, ia para fora, provavelmente pegar água, iria voltar, fazer o seu de jejum, acordar o profeta, e seguiria com os aprendizados. Mas ao sair para fora, ele se depara com uma má notícia. Quantas vezes não acontece isso conosco? Não existe nada mais confortável, nada mais aconchegante do que o planejado, não é isso? E a gente gosta de planejar, tem pessoas que gostam muito. Eu vou acordar tal hora, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, eu vou fazer tal coisa. E aí você é surpreendido por um pneu furado, por bater o dedinho no canto do móvel. São pequenas coisas que vão acontecendo e vão tirando a gente da nossa zona de conforto. Isso na maioria dos dias. E o filósofo diz que isso é a vida. A vida é aquilo que acontece fora do planejado. Fora do planejado. Mas aqui não foi uma coisa simples que aconteceu, e sim uma notícia de morte. E muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Nós nunca estamos preparados para o dia mau. Ninguém acorda dizendo: espero que hoje, assim que eu saia para fora, eu receba uma má notícia. Hoje eu quero que aconteça algo ruim. Quem acorda querendo isso? Só um louco. Ninguém deseja iniciar o seu dia, ou no meio do dia, ou no final do dia, terminar o dia com uma má notícia. Quem espera uma ligação que vai lhe fazer chorar? Ninguém. Nós esperamos sempre uma boa notícia. Nós somos movidos e cheios de esperança, mas infelizmente, e não raras as vezes, nós somos surpreendidos por um agigantamento de problema que nos deixa desesperados, sem esperança, sem reação diante daquilo que está acontecendo. Os problemas se agigantam diante dos nossos olhos, situações que nos pegam desprevenidos. E essa noite você veio aqui para aprender nesse texto como agir diante dessas situações, como agir diante desses problemas que chegam de surpresa na calada da noite e tumultuam o nosso cotidiano. Como agir com essas situações que se levantam e nos desestabilizam, nos deixam perplexos e muitas vezes amedrontados e abalados. O que fazer? Para onde correr? E o texto então nos diz 3 pontos eu separei desse texto. O primeiro, a frase do menino. A frase desse jovem é fundamental para nós entendermos o que nós devemos fazer. Quando ele diz: ai meu Senhor, o que faremos? Aonde esse moço está quando ele diz essa frase?
Aonde o moço está? Dentro ou fora de casa? Quem acredita que é fora, levante uma de suas mãos. Levanta a mão bem alto para eu ver. Quem acredita que ele está dentro de casa, levante suas mãos. Quem não acredita em nenhum? Os indecisos. Ele está dentro de casa. Ele vê o exército e corre para dentro de casa e fala diretamente com Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? O que faremos? E essa frase, ela nos mostra a nossa primeira atitude. A frase do jovem nos mostra aqui essa primeira lição. Diante dos problemas que enfrentaremos na nossa vida, nós devemos sempre correr para o Senhor. Ele não correu para fora da cidade, ele não quis se esconder, ele não quis fugir, ele voltou para onde encontraria salvação. Ai, meu Senhor, o que faremos? Você precisa usar, meu querido irmão, essa situação difícil na sua vida para se chegar mais perto do Senhor, e não ao contrário. Foi criada uma geração de crente que não pode sofrer. Foi incutido na cabeça de uma geração de que você ou eu, nós não podemos enfrentar nada de difícil, porque se nós estamos enfrentando algo difícil, logo nós estamos afastados do Senhor. Esse moço, quando ele viu aquela situação de morte, que ele volta para dentro com o seu rosto estampado à morte, a sentença de morte, ele olha para Eliseu e diz: o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Você tem todo o direito, meu querido irmão, de temer. Você tem todo o direito de ficar abalado. Você tem todo o direito de ficar de luto. Você tem todo o direito de ficar angustiado. O que você não pode é permanecer com esses sentimentos. O Senhor não fez você para você viver atemorizado. Nós não recebemos espírito de escravidão. Nós não recebemos espírito de covardia, mas somos filhos de Deus, o qual clamamos: Abba, Pai. E diante das situações nós temos que voltar para Deus e dizer: o que faremos, Senhor? Mostra o que eu devo fazer, qual decisão eu devo, o que o Senhor quer que eu faça. E se Eliseu tivesse dito para aquele homem: vai lá e diz para o rei da Síria isso, isso e isso, aquele menino iria obedecer, porque ele voltou para dentro de casa. No caso em questão, o moço voltou e buscou auxílio imediatamente com Eliseu. Ele tinha a quem se apoiar, mesmo estando assustado. Ele não esqueceu a quem servia. Meu querido irmão, essa situação que você está enfrentando na sua vida é para provar o quanto Deus é grande. Quanto mais impossível é para nós, para Deus não existe impossível nenhum. Essas situações vêm para glorificar Deus, a sua majestade, a sua soberania, a sua misericórdia, o seu amor, o seu auxílio, o seu cuidado para conosco. O moço vê o problema e corre para dentro de casa. Aquele grande problema não fez ele fugir da cidade, mas ao invés disso, fez voltar a buscar ajuda. Precisamos entender que absolutamente nada pode nos separar do amor do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em segundo lugar, a resposta de Eliseu. Eu fico imaginando a cena. Aquele menino deve ter voltado pálido para dentro de casa, pasmo, desesperado. E ele fala: olha, a coisa está feia, o que nós vamos fazer? Eliseu olha para ele e diz: não tenha medo. E essas respostas não lógicas, eu amo na Bíblia. Imagine só Jesus, a Bíblia diz que vem vindo uma grande comitiva junto com Jesus, muitos discípulos e homens e mulheres que tinham visto Jesus fazer grandes milagres, e está saindo um funeral, uma outra comitiva de luto, com uma mulher viúva levando o seu filho, a enterrar o seu filho. E Jesus, veja o que Jesus fala para aquela mãe: já perdeu o marido e agora perdeu o filho. Jesus chega para aquela mulher que provavelmente estava chorando rios de lágrima
e diz para ela: não chores. Sabe por quê? Quando nós abrimos os nossos olhos espirituais, nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. A realidade que nós vemos é só o gatilho do milagre do Senhor. A realidade que nós vemos não é a sentença, não é fatídica, não é isso que vai acontecer. O nosso Deus é soberano. Eliseu vê aquele moço desesperado, olha para ele e diz assim: não temas, fique calmo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando nós buscamos refúgio no Senhor, nós encontramos refrigério para a nossa alma. O jovem entrou assustado e aterrorizado dentro de casa, trazendo uma sentença de morte, com o seu coração pesado, mas recebeu uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Talvez você chegou aqui nessa noite, ou você que me assiste, você está com uma palavra ruim no seu coração, uma sentença ruim no seu coração, mas o Senhor está dizendo para você hoje: não temas. Em quem você vai acreditar? No exército inimigo? Na notícia ruim que está ali fora, é real? Ou na palavra do Senhor que diz para você: não tenha medo? Quantas vezes nós mesmos chegamos assim, aflitos, bravos, amedrontados, tristes, diante de Deus, no nosso quarto ou na igreja? Viemos na igreja muitas vezes na marra, porque o cônjuge está obrigando, porque o pai está obrigando, dizendo: eu vou só porque é ceia, porque se não fosse ceia eu não ia. E aí nós chegamos, e talvez você tenha até motivos para estar assim, mas você chega na presença de Deus angustiado, aflito, bravo, e aí o Espírito Santo começa a falar, o Espírito Santo começa a agir, e aquele sentimento ruim vai saindo, e o Espírito Santo vai trazendo refrigério, e o Espírito Santo vai falando, e quando você menos percebe, aquela palavra ruim foi embora, foi substituída por uma palavra de esperança, e você está glorificando a Deus. Amém. Não temas, volte para o Senhor. Nós encontramos essa expressão não temas muitas vezes na Bíblia, mais de 80 vezes, em algumas versões mais de 100 vezes, mas eu não me pego a isso não, irmãos. Tem gente que diz, eu já ouvi pregador dizer que essa palavra não temas e suas variações está escrita 365 ou 366 vezes na Bíblia, que é uma para cada dia. Eu, em todas as minhas pesquisas teológicas que eu fiz, eu não cheguei nessa conclusão. Vi várias, na João Ferreira de Almeida 87 vezes, na King James atualizada, se eu não me engano, 100 ou 119 vezes. Não achei 365 vezes. Mas sabe, irmãos, eu não me pego a isso. Eu me pego a quem falou. Se ele tivesse dito uma vez só, não temas, eu não teria medo 365 dias no ano, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E se Deus está dizendo para mim, não tenha medo, o que é que o homem pode me fazer? Nada. Não temas, não tenha medo. Aí nós vamos ver aqui o terceiro ponto, a oração. Primeiro nós devemos voltar e buscar refúgio no Senhor. Em segundo lugar, quando nós buscamos refúgio no Senhor, nós encontramos dele uma palavra de esperança. Mas em terceiro lugar, e essa ordem não é de primeiro mais importante, segundo e terceiro, não. Terceiro lugar, o que fez a diferença aqui é uma palavrinha só: oração. Versículo 17, leia comigo aí. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu orou ao Senhor e aquele jovem pôde ver além do alcance. Ele teve uma visão além do alcance. Os seus olhos espirituais foram abertos e ele pôde ver o batalhão do Senhor, o exército do Senhor, de carros e carruagens de fogo que estavam guardando a vida deles.
Nós precisamos compreender, meu querido, que existe uma realidade espiritual. Existe uma realidade espiritual, e muitas coisas que acontecem na sua vida física é porque está acontecendo numa realidade espiritual. Nós precisamos nos atentar para isso, que existe uma forte guerra no mundo espiritual. Mesmo que os inimigos se levantem com toda espécie de armadilhas e armas, nós estamos guardados pelo Senhor. Apesar de ter essa realidade espiritual, nós estamos guardados pelo Senhor. O exército sírio demorou uma noite toda para acomodar os seus homens e suas armas e todo o seu poderio militar. Mal sabiam eles que o exército de Deus vivo já estava lá. A palavra do Senhor diz que o Senhor dá ordem para os seus anjos nos guardar. A palavra do Senhor nos diz que aquele que teme o Senhor, o anjo do Senhor está ao seu redor, o guardando, o protegendo. Talvez, meu querido irmão, a falta de intimidade com Deus muitas vezes nos leva a exclamar: ah, Senhor, o que faremos? Porque diante do mesmo problema estão dois homens, um que está pasmo, atônito, paralisado quase que diante daquela situação, e um que está dizendo para ele: fique calmo, não tenha medo, porque ele estava vendo que o Senhor estava com ele. O povo de Deus está sempre vivendo em constante ataque, mesmo que você não esteja vendo. Existe sim seres caídos, malignos, a serviço das trevas para te iludir, perverter e destruir as nossas vidas. O que a palavra do Senhor nos diz? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. Efésios capítulo 6, versículo 12: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe, irmãos, uma batalha. Mas veja o que o apóstolo Pedro diz: o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, porque ao nosso redor estão acampados os anjos do Senhor. Louvado seja Deus. Salmos 34, versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 91, versículo 11 e 12: porque aos anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em alguma pedra. Eu quero que você pare um pouquinho e pense junto comigo aqui. Abra um parênteses nesse sermão. Eu não quero enfatizar aqui, eu não vou enfatizar aqui o glorioso exército do Senhor Jesus Cristo, de carros e cavalos de fogo e anjos, não. Eu quero enfatizar aqui a gloriosa misericórdia de Deus, de disponibilizar os seus anjos para proteger aquele homem. Irmãos, nós precisamos parar com isso. Nós precisamos parar, porque muitos ministérios, muitos falsos profetas têm iludido muitas pessoas, dizendo que estão vendo anjos. Pastor, os anjos existem? É óbvio que existem. De Gênesis a Apocalipse você vai achar referência de anjos nas Escrituras, mas estão fazendo culto aos anjos dentro das igrejas, estão indo buscar a Deus no monte para ter visões e não para adorar ao Senhor. E uma igreja ou uma pregação fervorosa tem que ter pelo mínimo o anjo garçom. Não sei se vocês já viram esse, que é um anjo com uma bandeja de ouro, e ele está com uma bandejona de ouro dentro da igreja entregando. É o anjo garçom. O apóstolo Paulo vai orientar a igreja, dizendo que nós não devemos adorar os anjos. Os anjos são espíritos ministradores, daqueles que herdam a salvação. Os anjos são seres espirituais, invisíveis, que obedecem às ordens do Senhor. Os anjos são menores do que Cristo. Leia Hebreus capítulo 1. Os
Deus, eles não recebem culto. O apóstolo Paulo vai dizer, e esta é a orientação bíblica para a igreja, Colossenses capítulo 2, versículo 18: não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com o pretexto de humildade e culto de anjos. Nós não podemos cultuar anjos. Essa historinha de anjinho da guarda, orar para o anjinho, eu tenho meu anjinho protetor, isso não é bíblico, isso é folclore, isso é crença popular. Quem prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos é Jesus Cristo. Amém. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Não existe ninguém nessa terra a qual você possa fazer uma oração e essa pessoa vai levar a tua oração até o trono de Deus, a não ser Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens. Ao Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso eu quero salientar aqui a misericórdia de Deus, a poderosa ação de Deus em disponibilizar o seu exército. Mas veja o que um anjo disse quando recebeu adoração. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. A cena é o seguinte: João tem uma visão, fica pasmo, vê um anjo muito poderoso e se ajoelha para adorar o anjo. Olha o que o anjo diz para João: prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Adore somente a Deus. Entenda aqui, meu querido irmão, que Eliseu, em nenhum momento, ele orou a anjos. Ele não orou aos anjos, mas ele disse: Senhor, abra os olhos deste para que veja. Senhor, feche os olhos daquele exército. Senhor, abra de novo os olhos daquele exército. Todas as vezes que Eliseu entra em oração, ele entra pedindo auxílio a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. A conclusão de tudo isso é que a oração de Eliseu abriu os olhos espirituais daquele jovem. A oração de Eliseu cegou os olhos daquele exército. A oração de Eliseu reabriu os olhos daqueles homens. Eliseu tinha constante comunhão com o Senhor, e isso fez toda a diferença na vida, tanto daquele moço que estava com ele, quanto na vida dos soldados sírios e também do povo de Israel. Porque o final da história é muito bonito. Quando o exército pensa em vir, Eliseu ora ao Senhor e diz: cega eles, Senhor. No mesmo tempo, o Senhor cegou todos aqueles homens. E Eliseu se apresentou a eles e disse: vocês estão na cidade errada, no lugar errado, me sigam. Sigam os bons. E seguiram ele. Quando eles entraram em Jerusalém e Israel, aliás, em Jerusalém não, quando eles entraram onde o rei estava, então Eliseu em Israel, o rei de Israel viu, quando eles entraram ali em Samaria, quando eles entraram em Samaria e o rei de Israel viu que estava todo aquele exército junto, ele falou: vamos matar eles. Agora é a hora, Eliseu, vamos matar todos, eles estão cegos, eles não vão conseguir nem se defender. E Eliseu diz: não. Mais uma vez o rei tenta: vamos matar eles, eles estão cegos. Eliseu diz: negativo, você vai fazer o contrário agora. Você vai preparar uma mesa, você vai alimentar eles, eles estão com fome, eles estão com sede. E depois do banquete eles vão embora. Eliseu orou, os olhos daqueles homens foram abertos, e todos naquele local puderam comprovar a gloriosa misericórdia de Deus. Amém. Eliseu orou ao Senhor e os olhos do moço foi aberto. Eliseu orou ao Senhor, os olhos do exército foi fechado. Eliseu orou ao Senhor e os olhos do exército foi aberto. Eliseu repreendeu o rei, que estava cego pelo desejo de vingança, e foi aberto os olhos do rei para a misericórdia. E no final, aquilo que era uma sentença de morte, algo para destruir, um banho de sangue, um derramamento de sangue, virou uma festa, um banquete, uma alegria.
Meu querido irmão, eu quero dizer para você que essa situação que você está vivendo na sua vida, entregue para o Senhor Jesus. Quem sabe para você não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais jeito, mas aquilo que hoje para você parece uma sentença de morte, saiba que o Senhor pode transformar em uma grande festa, em um grande banquete. Amém. Entregue o teu caminho ao Senhor, creia nele e o mais Ele fará. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Pai querido e amado, nós bendizemos o Senhor, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que essa palavra não caia no esquecimento, mas que encontre lugar no nosso coração e que ela venha produzir frutos para a eternidade. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.